This meeting is being recorded. Altura, gente. Altura. Muito bom ter vocês aqui. Estou com a voz meio fanha, mas vamos lá. Daqui a pouquinho ela entra no eixo. Bem, a gente está aqui lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Vai, é um livro legal. Eu costumo dizer que ele não parou de ser escrito. Let's go, guys. Guys, you have no idea how late it is, okay? So let's do it. E aí a gente vai começar a ler agora a partir do capítulo 8. Semana passada a gente falou sobre a morte de Estevão. Estevão morreu ali. E as roupas dele foram colocadas aos pés de Saulo, que consentia com aquilo, né? E Saulo perseguia a igreja porque ele entendia que eles estavam indo contra a palavra de Deus, né? Que Jesus veio para fazer como que eu vou dizer? Um movimento, mas que ele não cria até então, né? Que Jesus era o Filho de Deus, assim como muitos judeus. Isso aqui vai acontecer cerca de 60 anos depois da morte de Jesus. Então, a gente via que aquilo ali continuava reverberando, né? Então, Paulo aparece como Saulo. A tradução, né, ali por região é diferente. Então, para os judeus, Paulo, para Roma, Saulo, né? E aí vem falando assim. Naquele dia, a gente está no capítulo 8, tá? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Senhor meu Deus, amado Pai, nós oramos nessa manhã, na Austrália nessa noite, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga revelação dessa palavra, Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, nos ensina, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, que nós possamos verdadeiramente Te louvar e aprender do Senhor. Quando a gente ora, nós falamos com o Senhor. E como lemos a Tua palavra, o Senhor fala conosco. Então, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui começa a falar como que Saulo era. Imaginar que hoje existem, sim, pessoas, né, na igreja perseguida, e imaginar que entram pessoas ali na casa, roubam os filhos, roubam a esposa, o marido, prende, mata, só porque aquela pessoa crê em Jesus, só porque aquela pessoa é uma serva do Senhor, né? Então, era isso que estava acontecendo ali. Bom dia, boa noite. Eu vou continuando, daqui a pouquinho as meninas devem chegar. Sei que elas deram uma viajada aí na Austrália esse final de semana, acho que... Não sei, daqui a pouquinho elas estão seguindo. Atos 8, a partir do 4, diz assim. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado Grande Poder. Aderiram a ele porque havia muitos
muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram créditos a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando entusiasmado os sinais e grandes milagres praticados. Olá, olá. Ei, futuro. Agora minhas meninas começaram a chegar. Daqui a pouco chega mais. A Cami, Oiê. a Camila é a Cami? Não, essa É. Camila é outra É, não? Camila. Não, essa Camila é daqui. Nossa, para onde vamos? Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem? Desculpa, eu não estava te ouvindo, não, Karen. Estava tentando, não estava conseguindo. Agora eu Ai, consegui. Gente, esse sotaque mineiro maravilhoso. Camila é minha vizinha. Camila foi a primeira pessoa a saber que eu estava grávida. Antes do Anderson saber que eu estava grávida, ela ficou sabendo que eu estava grávida. Eu mandei para ela, ela, Karine, é assim, é assim. Eu falei, Camila, não é possível. Ela Você não conhece contou aí. pra gente? Nossa. Eu nem lembrava disso, Karen, de verdade. Já tem É porque quase acontece. Eu fiz um teste. Ah, deixa eu contar, né, gente? Porque esse grupo é assim. Eu fiz o teste no banheiro do trabalho. Mandei lá a farmácia entregar no trabalho um teste de gravidez e deu um tracinho bem forte, deu outro muito clarinho. Eu falei, será? Como já tinha 2 anos que a gente estava tentando, né? Eu falei, não vou mandar para o Anderson. Aí mandei para Camila. Eu falei, Camila, será? Nossa, mas a Camila fez aquela festa, com certeza, com certeza. Então, né, o Senhor é bom e hoje ela está aí com a gente. E maravilha. Camila, aqui nós temos o futuro falando com a gente, tá? São meninas na Austrália, então lá já são 9 horas da noite. Então a gente vai compartilhar aí um pouquinho da palavra. Meninas, eu vou voltar aqui um pouquinho ao que eu li, mas a gente está em Atos, capítulo 8, tá? Eu vou voltar lá no versículo 4, porque é uma coisa muito interessante que aconteceu aqui. E eu quero que vocês, né, frisem bem isso. Olha só, diz assim, ó. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, lembra lá, Pedro pregou, 3.000 almas se converteram, depois mais 2.000 almas, e as pessoas foram se convertendo. E as pessoas começaram a espalhar por Samaria, pela Judeia, ali pela região. Na verdade, assim, a Judeia, né? Depois espalhou por Samaria, e cada um começava a pregar. Porque você imagina, acontece um milagre na nossa vida, todo mundo quer contar, a gente quer compartilhar as coisas boas, né? Eile, boa noite, querida. Boa noite, tudo bem? Tudo, que bom você aqui. Temos orado por você. Ai, obrigada. Então, Filipe começa ali a pregar, né? E aí diz assim, Filipe, descendo a cidade da Samaria, anunciava a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Então, Filipe falava, as pessoas criam naquilo. Mas por quê? Porque ele estava cheio do poder de Deus, né? Ele tinha acabado de ser batizado ali pelo Espírito Santo. Na verdade, já tinha um tempo, né, que Jesus tinha ressuscitado, mas o povo estava cheio do Espírito Santo. E aí as pessoas criam naquilo, porque não tinha como contestar, né? E tudo que ele falava, as pessoas, então, acreditavam, né? Ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados.
e houve grande alegria naquela cidade. Então, ali na Samaria, Filipe passava pregando, as pessoas eram libertas, elas voltavam a andar, né? E as pessoas vendo aquilo, né? E iam acreditando. Interessante aqui é que ninguém, pelo menos eu nunca ouvi falar, né, de um santo curador chamado Filipe. Mas a Bíblia nos fala, né, que através de Filipe muitos foram curados, muitos foram libertos. Não que Felipe tenha feito isso, mas foi o poder de Deus que operava através da vida dele. Amém? Lá no verso 9 diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque muitos os iludira com as mágicas. Quando, porém, deram créditos a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Olha que interessante o verso 13. O próprio Simão abraçou a fé. E, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando entusiasmados os sinais e grandes milagres praticados. Gente, você imagina o que é que um feiticeiro, né, fazia mágicas. Mágica é o que é feitiço? Um feiticeiro que foi evangelizado pelaquilo que Felipe fazia. As multidões chegavam e falavam: gente, olha o que Felipe, aquele foi curado, aquele foi liberto, o espírito saiu daquela pessoa, e o próprio Simão foi liberto desse espírito de feitiçaria. Ele se converteu, se batizou e começou a ser o quê? Um discípulo de Felipe. Começou a andar com Felipe para aprender o que Felipe sabia, e eu creio que também para pregar a palavra. Tantas vezes a gente fica imaginando que precisa de grandes estudos, que precisa de muito tempo de convertido, que precisa ler a Bíblia toda para começar a falar de Jesus. E não é assim, né? A gente fala de Jesus no pouco que a gente sabe. E é porque ele é tão grande que ninguém nunca vai saber muito sobre Jesus, né? Até os mais estudiosos não conseguem aprender tudo de que Jesus é, do que o reino é, porque isso é infinitamente maior do que a nossa capacidade humana pode suportar, entende? Então, aqui com um pouquinho só de ver ali, de contemplar, de reconhecer que realmente Jesus operava milagres através da vida de Filipe, aquele homem foi liberto, né? E começou então a pregar a palavra. Amém? Ou não amém? Vou seguindo. Quiserem perguntar alguma coisa, tá? Amém. Quiserem perguntar, eu vou seguindo aqui, ó. Verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que se recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas só haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam este Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de impores os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim a este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo? Falou com quem? Ai, falou com quem? Com Pedro, que tinha paciência de que tamanho? O cara que tinha convertido, gente, começou a falar assim: ai, gente, olha só, eu também quero fazer isso. Olha que interessante. Será que se eu pagar Pedro, eu também vou poder fazer isso? Eu ponho a mão ali na cabeça da Letícia e a Letícia é batizada com o Espírito Santo? Isso deve ser interessante. E aí vai lá com aquele homem, né, que era assim, uma dinamite,
E pergunta a ele, né? Quanto que você cobra aí para me dar esse poder também? Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez lhe seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Amém? Aquele homem ali reconheceu o erro dele, né? Reconheceu que não era bem assim, gente. O buraco é mais embaixo, né? Ou o céu é mais alto. Não é dinheiro. Não é por querer. Ai, Senhor, me dá o dom tal porque eu quero. Não é assim. Ai, Deus, eu quero tanto ter o dom de cantar, porque é tão lindo cantar. Deus dá a alguns o dom de cantar e ele dá a outros o dom de oração. E para cada um ele tem um dom. Né? Paulo lá na frente vai ensinar sobre os dons, sobre os ministérios, mas Deus tem um propósito para cada um. E não existe um dom ou um propósito menor do que o outro. Né? Ontem foi pregado lá na igreja, é tão interessante que existem almas, né? Existem pessoas que vão estar na Terra por dias, por horas. Existem pessoas que vão estar por poucos anos, mas todas elas têm um propósito. Todas as vidas têm um propósito, né? E não é pelo tempo de vida, né? Não é pelo tamanho daquilo que aparentemente se faz. Às vezes Deus vai me usar para alcançar uma alma, e glória a Deus por isso. Às vezes Deus vai usar a Letícia para alcançar 1 bilhão de almas, e glória a Deus por isso. Porque ele tem um propósito para cada um e ele trabalha com cada um de uma forma. E é tudo para o louvor do Senhor. E é tudo igualmente importante para o Senhor. Amém? E aí eu vou seguindo, hein? Qualquer coisa vocês me param. Então, Filipe aqui, um diácono, né? Ele então volta para a estrada e começa a caminhar e acontece assim. Um anjo do Senhor, e aí eu vou falar aqui de novo, tem uma diferença entre o anjo do Senhor, que é a aparição de Jesus no Antigo Testamento, tá? E um anjo do Senhor. Geralmente, um anjo do Senhor é Gabriel, porque Gabriel é o anjo mensageiro. Geralmente, quando vem uma mensagem, é Gabriel que traz. Tanto que Gabriel tinha uma mensagem a entregar a Daniel e ele ficou preso nas regiões celestiais. Aí precisou do quê? De um arcanjo, que é um anjo de guerra, para soltar ali os grilhões para que Gabriel descesse para entregar a mensagem a Daniel. Deu para entender isso? Ou ficou confuso? Porque é Miguel, Gabriel, Daniel, né? Olha só, Daniel estava aqui orando. Amém? E aí, Deus manda a resposta. Quem traz a resposta? O anjo mensageiro, Gabriel. Gabriel estava trazendo a mensagem. Chegou lá no céu, assim, ó, ele parou. Né? Ele foi preso. Ele ficou lá seguro, na região celestial. Ele não conseguiu trazer a mensagem. Aí precisou de um anjo de guerra, um arcanjo, Miguel, vir guerrear com quem estava prendendo Gabriel, para que Gabriel trouxesse a mensagem. Entende? Cada um tem uma posição, cada um tem um trabalho, cada um tem um propósito. Enquanto Gabriel estava lá, ó, preso, por que Miguel não veio aqui e trouxe a mensagem? Porque não é dever dele. O dever dele é guerrear, né? Espada de fogo, ele fica lá pelejando as batalhas. E Gabriel, então, que é o mensageiro. Então fala, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, dispõe-te
e vai para o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ele não questionou. O anjo falou com ele, olha, deixa eu te falar, vai lá para aquela estrada no deserto, onde não tem ninguém, onde não passa nada, onde não tem nada, vai. Ele não questionou. O que eu vou fazer lá? O que eu vou encontrar lá? Deus às vezes manda a gente fazer as coisas e a gente fica questionando. Mas por quê? Mas para quê? O que tem lá, Senhor? Qual o seu chamado para mim naquele lugar? Filipe não questionou, ele levantou e foi. 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândice, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe, acompanha-te desse carro, e aproxima-se deste carro e acompanha-o. Então, você imagina que tem lá uma carruagem, né? Um etíope que guardava os tesouros da rainha, foi a Jerusalém adorar, e ele está voltando e está lendo lá Isaías. E lendo, né? E Deus fala assim, vai lá perto do carro, Felipe, vai lá escutar o que ele está lendo. Verso 30. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendestes que estão lendo? Ei, Letícia, você está entendendo o que você está lendo? Danila, você está entendendo o que você está lendo? Foi isso que foi ali que falou. Ué, eu estou aqui lendo. Do nada aparece um homem me perguntando se eu sei o que eu estou lendo. Diziam os mineiros, né? Uai. 31. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto com ele. Não estou entendendo, não. Não tem ninguém para me explicar? Entra aí. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-me que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então, ele estava falando quem foi levado, né, como ovelha ao matadouro? Jesus, calado. Porque ele sabia que aquele era o propósito para que ele tinha sido chamado, né? Então, ele foi caladinho, como uma ovelha ao matadouro. E o eunuco queria saber, Isaías estava falando dele mesmo? Estava falando de algum outro? O que ele estava falando? Aí Filipe vai explicar. Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água. Que te impede que eu seja batizado? Gente, você imagina isso? Olha só, pegou uma passagem lá, uma brechinha, né? Poucas linhas ali sobre o contexto que aquele povo já tinha vivido. E ele começa a falar de Jesus. Quem foi Jesus? O amor de Jesus, que ele se entregou numa cruz por amor de mim, por amor de você, de todos nós. Nos livrou dos nossos pecados, nos amou primeiro. Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. E ele começa a falar isso para o eunuco, e o eunuco vai sendo cheio daquela palavra, e vai recebendo aquela palavra, até que chega num oásis, no meio do deserto, e fala assim, olha, ali tem água. O que te impede de me batizar? Meninas, essa semana aí vai ser de Deus para nós, hein? Olha o que esse apóstolo está fazendo. E aí?
O pouco que você sabe sobre Jesus já pode salvar muitas pessoas. O que impede você de levar a palavra para essas pessoas? O que impede você de explicar essa palavra para alguém? Entende? E aí Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a se achar em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O que aconteceu com Filipe aqui? Foi teletransportado. É isso mesmo. A Bíblia tem uns negócios desse mesmo. Quem aqui já assistiu X-Men? Assistia... Gente, vocês não são da minha idade, não? Vocês estão na Austrália há tanto tempo que vocês nunca assistiram X-Men. Tinha um cara lá no X-Men que ele pensava assim, ó, eu quero ir para Paris. Aí era só ele imaginar ali perto da Torre Eiffel, ele chegava lá. Foi isso que aconteceu com Filipe. O Espírito Santo arrebatou ele, tirou dali, levou ele lá para Cesareia. Ele nunca mais viu aquele eunuco. Ele precisou estar ali um pouco de tempo apenas para que aquele homem realmente confessasse Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele, batizasse aquele eunuco e só. Ele não precisou ser amigo, ele não precisou acompanhar, ele não precisou discipular. Ele só apareceu ali e foi para Cesareia depois. Dois contextos que eu fico vendo assim, ó. Um que ele cumpriu o propósito para qual ele precisava, né? Isaías vai falar assim que a palavra do Senhor não volta vazia sem antes cumprir o propósito para qual foi chamado. Então, a mensagem que Deus manda do céu, ela não volta vazia, não volta. Há um tempo atrás eu ouvi um negócio tão interessante que é assim, ó. É como se todos os dias, lá, começou o dia no céu. Aí Deus pegasse lá assim, ó, as demandas do dia. Vou pegar uns papéis aqui, ó. Aí ele vai entregando os anjos mensageiros, né? Entrega ali. E aí os anjos ficam assim, ó. Quem está pronto para receber? Quem está pronto para receber? Para quem que eu vou mandar essa mensagem? E ele vem na terra buscando quem vai receber a mensagem. Às vezes a pessoa lá do lado, lá no seu trabalho, ó, lá do lado, está querendo ouvir uma palavra e a gente está desconectado, está desligado, está correndo tanto, a gente não percebe. E aí vem uma pessoa do lado e fala uma coisa que foi o seu devocional daquele dia. Eu falei, gente, eu podia ter falado aquilo com aquela pessoa. Filipe estava atento. Mandou ele no deserto, tudo bem, vou no deserto. O que eu vou caçar no deserto? Não, vai lá só evangelizar um eunuco. Qual que é a vontade de Deus? Hoje, do devocional, eu tinha parado de fazer um tempo, né? Porque a minha vida tá aquela montanha-russa, né? De emoções. E aí eu não tava conseguindo, tipo, sabe, me concentrar e tal. Aí hoje eu tinha me comprometido com uma amiga. Aí hoje eu voltei, eu falei, não, vou voltar e vou ficar. Aí mandei a mensagem pra ela, do nada, né? Aí agora à noite a gente tava falando por telefone e a mensagem de hoje era falando sobre jejum. E ela disse que era justamente o que ela tava precisando, porque ela tinha conversado com a família, tava passando por uma situação lá. E aí eles começaram a fazer um jejum juntos, a família inteira. E ela falou que foi, nossa, tudo. Eu falei, gente, tinha que ser, né? Papai que faz essas coisas. Então a gente fica achando que aquela mensagem assim tão simples, gente, o que eu vou fazer lá no meio do deserto? Calma, Filipe, você vai falar para um, né? Jesus vai falar para a mulher samaritana, é uma só, ele desvia do caminho dele para falar com uma só. A palavra do Senhor fala assim, a minha vontade é que nenhum se perca, nenhum se perca. E aquele eunuco não podia se perder. Né? Talvez quando ele chegasse lá na terra dos etíopes,
Não teria ninguém para pregar para ele. E ele não podia chegar lá e se corromper. Então Deus falou assim: não, peraí, deixa eu evangelizar antes dele chegar lá. Deixa eu falar com ele antes. Entende? E aquele homem foi salvo. E depois, para onde que Felipe vai? Vai lá para Cesareia. Oi, Kilian. Bom dia, lindeza. Deus te abençoe. Bom dia. A gente vai falar mais no final, tá? Mas semana que vem a gente vai receber aqui o Tiago e a gente vai falar sobre o Yom Kippur, que é o dia do perdão, e falar sobre jejum e tal, mas a gente vai falar um pouquinho mais lá no final. Agora eu quero ler para vocês, aqui a gente ainda tem alguns minutos, algo interessante. Então, os apóstolos, os discípulos já tinham aqui instituído os diáconos. Vocês lembram por quê? Né? Então, tinha ali os apóstolos que pregavam a palavra e as viúvas, os órfãos estavam ficando sem mantimento, sem esse apoio. Então, eles levantaram discípulos e esses discípulos começaram a fazer esse porta a porta, vamos dizer assim, esse trabalho mais braçal mesmo. Foi para isso que foram instituídos os discípulos e foram chamados a princípio, diáconos. E foram chamados a princípio 7 diáconos, né? E os diáconos levavam mantimento para as viúvas, para os órfãos, ajudavam ali na necessidade de cada um. Uma vez que todo o tesouro, né, toda a renda vinha para a casa do tesouro, eles dividiam ali de acordo com a necessidade de cada um, e os diáconos é que fazia essa entrega, né? Então, começou ali a perseguição, aparece Saulo, então, né, Saulo, permitindo a morte de Estevão, que a Bíblia fala que o rosto dele, quem lembra aí, o rosto dele brilhava como um anjo. Onde que vai estar? Enfim, ele estava sendo ali acusado, né? Estevão, então, estava pregando a palavra, eles tentaram oprimir Estevão para que ele se calasse, e quando ele falava, o rosto dele era como o de um anjo. E aí, eu te faço uma pergunta. Quando alguém fala uma mentira contra você, quando alguém inventa algo a respeito do seu nome, como o seu rosto fica? Como de um anjo? Né? Estevão tinha ali a identidade, fica igualzinho de um anjo. Eu só não sei qual deles. Ai, 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 Karine. Ai, ai, ai. Gente, eu não sou crente, não. Tem muito que aprender ainda, fala a verdade. Você imagina que Estevão estava ali, gente, só falando a palavra de Deus? Só isso, ele não estava fazendo mal a ninguém, não estava falando nada. Quem queria parar para ouvir, que ouvisse. Mas por causa da inveja dos sacerdotes, né? Ai, peraí que eu vou pedir aos universitários. Por inveja dos sacerdotes, como um anjo. Apocalipse, Atos 6:15. Olha só o que fala. Ele estava pregando sobre Jesus. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como fosse de um anjo. E aí Estevão vai ser apedrejado. A capa dele, né, as roupas dele é deixada aos pés de quem? De Saulo, um perseguidor da igreja. Falei isso aqui na semana passada. Quem não assistiu, gente, assista o filme Apóstolo Paulo. É um filme fantástico, vai trazer muito contexto para o que a gente está estudando aqui. Vocês vão entender o que era a perseguição mesmo, né, e o que Saulo fazia com o povo. Só que tem uma coisa, Saulo não sabia disso, né? A capa, ela representa poder, né? Se a gente for lembrar lá, ó, a gente estudou há pouco tempo sobre Elias e Eliseu. Quando Elias vai subir aos céus, o que ele deixa para Eliseu? A capa, né? E aí Elias, através da vida dele, foram 7 milagres, e através da vida de Eliseu, 14.
né? E aí, o que Estevão deixa para Saulo? A capa, a roupa dele. E a unção daquele homem, então, impacta a vida de Saulo. Vamos ver como? Olha só. Capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele, entrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. O que ele foi? Ele foi lá no sacerdote, falou assim, me dá umas cartas aí, me dá umas autorizações, né? Carol vai saber mais, é como se ele tivesse ido lá no juiz, pedir um mandado de busca e apreensão. Dá um mandado aí de busca e apreensão contra os que estão no caminho. Qual o caminho? Que estão pregando sobre Jesus. Ele não aceitava isso que tinha ali, era uma revolta, né? Era uma revolta. E ele pede mesmo mandado de busca e apreensão contra os cristãos. E ele vai até a cidade de Damasco. No meio do caminho vem um grande luz, um brilho ao redor dele. 4. E caindo na terra, ouviu uma voz que lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus. A quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Saulo, então, está ali no seu cavalinho, pocotó, 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 vem uma grande luz, ele cai no chão e escuta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, você imagina, todo mundo aqui crê que Jesus está vivo, amém? Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele não é uma figura ilustrativa, não, ele está vivo. Aí ele levantou lá, parou a reunião que ele está lá com o Pai, porque ele está intercedendo por nós, junto ao Pai, numa reunião muito séria, né? E está lá preparando morada para nós. Vamos conjecturar aqui que ele está administrando ali um tanto de arquitetos, né, que estão construindo moradas, e ainda falando com o Pai, ô Pai, peraí, né? A Karine, tudo bem, ela errou, mas eu morri na cruz por ela. Aí ele para a reunião e chama Saulo pelo nome e fala o que ele está fazendo. Não tem como não tremer nas bases, não, né? E Saulo caiu. Estudioso. Vamos contar primeiro o que aconteceu, né? Ele manda, então, entrar na cidade de Damasco, que aí ele ia ficar sabendo o que fazer. Verso 7. Os seus companheiros de viagens pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ficou cego. Aí os ateus vão acreditar o quê? Que ele caiu, bateu a cabeça no nervo do ocular e tal, que deu uma atrofia, aí ele inchou, aí ele ficou cego por 3 dias. No dia que isso desinchou, ele voltou a enxergar. Gente, eu acredito que isso possa ter acontecido mesmo, porque as coisas de Deus, elas acontecem fisicamente também, né? Só que, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque Jesus apareceu para ele e falou assim, olha, fecha seus olhos para tudo que você conhece até hoje, porque eu vou começar a te mostrar, então, um novo caminho. Eu vou tirar agora as escamas dos seus olhos e vou te mostrar uma nova era da sua vida, uma nova etapa. Tudo que você acreditou até aqui não era bem assim. Agora eu vou te mostrar o que é a verdade. Agora eu vou te mostrar aplicar a lei em amor. E aí Saulo, então, fica ali por 3 dias cego. E ele fica o quê? Em total jejum. Gente, hoje, antes de entrar aqui, eu assisti um vídeo sobre jejum, vou mandar para vocês também.
É um médico falando a respeito, é muito interessante. Bora. 9, verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocaram teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. Dando uma pausa aqui. Então, chega para Paulo está orando. Aí Paulo tem uma visão, que entra um homem na casa chamado Ananias. Esse homem põe a mão sobre ele e ele fica curado. Então, Deus mostra isso para Paulo. Aí Deus fala assim: ó, Ananias, deixa eu te falar. Eu já falei com Paulo que você vai lá. Então, agora levanta daí e vai. Aí, como todo crente é igualzinho Filipe, que não questiona, Ananias também não questionou, não foi isso? Não. Ananias fala assim: ô Deus, mas Paulo, Deus, o que eu vou fazer lá? Esse cara é ruim, esse cara está com um pedido de busca e apreensão. Eu vou chegar lá, ele vai mandar me matar. Deixa se eu morrer. Ele é tão bom que eu podia levar ele junto. Dele não mexe com esse homem, não, Deus. Tô com medo. Gente, quantos não questionam a Deus? Deus já resolveu tudo. Já deixou o cara 3 dias sem comer, sem beber. O coração dele está quebrantado. Ele já está dando visão pro cara. E a Ananias está lá assim: Deus, mas manda outro. Não, porque eu mandei um cara chamado Ananias. Se eu mandar lá Ana Carolina, Paulo não vai acreditar, porque eu mostrei para ele Ananias. Então, eu sei que tem que ir. Aí, Ananias, então, fazer o quê, né? Vou. Ele foi, pôs as mãos sobre Paulo, e aí diz assim: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupereis a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então, ele ficou vendo de novo, caíram as escamas dos olhos, ele foi batizado, ficou ali com os discípulos aprendendo um pouco sobre a palavra, rasgou os pedidos de busca e apreensão, né? E continuou. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. O homem converteu. Por quê? Deus fala com ele assim: olha só, para mim convém, olha só, pois lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Vai lá, Ananias, porque tantas pessoas que Paulo matou porque pregavam o meu nome, agora eu vou mostrar para ele como é que é. Agora eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo nome de Cristo. E aí ele começa então a pregar Jesus. Ora, todos os que ouviam, verso 21, tá? Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não há este os que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio
precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si, tirando-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falava, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estavam com eles em Jerusalém, entretanto, e saíam pregando ousadamente em nome do Senhor. Falavam e discutiam com as elemitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, o que acontece? Eles começam, então, a querer matar Paulo. Não, esse cara já matou gente demais, agora a gente que vai matar ele. Aí os discípulos falam assim, não, calma, calma. Enfiou ele num cesto, passou ele pelas muralhas. Antigamente as cidades eram cercadas por muralhas, né? Então imagina, descer um homem lá no elevadorzinho assim, ó, num cesto, para ele fugir. Chega lá, perto dos discípulos, os discípulos também escondem ele e falam assim, vão mandar ele para Tarso. Vão mandar ele embora, porque senão o povo aqui vai matar ele. Os judeus, tá? Os discípulos, quem já conhecia Jesus, estava meio assim com o pé atrás. É ou não é? Converteu ou não converteu? Esse cara aí era meio errado. Converteu ou não converteu? Eles estavam de olho, né? Mas protegeram a vida dele. Gente, vou só acabar o capítulo 9, tá? Sei que aí na Austrália tá quase, mas estou terminando. Falta pouquinho. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando o caminho no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, um milagre acontecia, um tanto de gente se convertia. Um milagre acontecia, um tanto de gente se convertia. Agora, uma coisa interessante que eu quero falar aqui para vocês, ó. Levanta-te e arruma o teu leito. Toda vez, tá? Aqui eu quero trazer para um contexto diário. Toda vez que você levantar da sua cama, arruma o teu leito, arruma a sua cama, organiza os lençóis, né? Tinha uma menina que trabalhava comigo e ela falou uma coisa, é claro que é num contexto, brincando, né? Mas interessante. Ela fala assim, ó, sempre que eu acordo, eu arrumo a cama, senão o anjo da guarda fica dormindo. Sabe? Então, você tem que... Gente, o dia só começa com a cama arrumada. Tá? Isso é um sinal de que você acordou, é um sinal de gratidão ao Senhor, que Ele te levantou daquela cama, que você não está enfermo, que você não está doente. É o primeiro gesto de gratidão do dia, é você arrumar a sua cama. Então, você, né, não importa a ordem, se você vai levantar, arrumar e fazer sua higiene pessoal, mas o importante é que você não saia de casa sem arrumar sua cama, né? Isso é o primeiro gesto de gratidão ao Senhor, por um dia de saúde, né? E aí, quando você vê os paralíticos, sempre manda, olha, levanta e arruma o teu leito, né? Então, é uma coisa que a gente aprende, amém?
Então, ok, as pessoas iam se convertendo, e aí vem. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, nome que este, traduzido, quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois a levarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegaram, conduziram para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Dorcas, então, era o quê? Costureira, né? Ela costurava para aquelas mulheres. Verso 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. O defunto levantou, gente. Gente, a gente tem que ter fé para ver o defunto levantar, não é sair correndo com medo, não. A gente às vezes pensa assim, que o Senhor console meu coração, mas às vezes Deus vai levantar o defunto. Agora eu escuto aquele positivamente, né? E eu ouvi de novo da Fernanda Brum. Gente, aquela mulher, ela é fora da curva, né? A experiência que ela teve com Deus, assim, é outra coisa. E ela fala da avó dela, que a avó dela orava e os defuntos levantavam. Você imagina o que é isso? E a avó dela falava assim, olha, quem não acredita não, espera ele fora um pouquinho. Porque o milagre não opera num ambiente de incredulidade. Se você não crê que o milagre pode acontecer, se no seu íntimo, seu coração duvida, Deus não opera o milagre, porque o espírito de incredulidade não permite. Por isso que aquele que crê verá a glória de Deus, né? Se crê em ser batizado, né? A sua fé te salvou. Todos os milagres que Jesus fala, ele fala que foi pela fé daquela pessoa. As pessoas não duvidavam. Tocar a orla, o cego. Então não pode duvidar, né? E ali levanta o defunto. Você imagina no meio ali do cenáculo, né? Vamos supor que hoje fosse na igreja, assim. Ô, Pedro, vem cá, olha. Essa mulher morreu. Olha o tanto de roupa que ela fez pra gente. E Pedro ora e aquela mulher se levanta. Ele, dando a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casas de um curtidor chamado Simão. Amém? O centurião Cornélio. Mas isso é uma história para semana que vem. A gente continua. Alguma pergunta? Alguma observação? Alguma fala? Alguém quer compartilhar algo? Não precisam brigar, pode ser uma de cada vez. Beijo, Kilian. Vai com Deus. Kilian, semana que vem a gente vai ter o encontro sobre o Yom Kippur. Se você puder chegar às 8, tá? Eu vou mandar lá no grupo certinho também. Amém? Só para dar um oi hoje. Oiê. Oiê. Lindeza. Oh, a Cássia nem tá aqui hoje, né? Não. A Cássia, eu acho que ela foi trabalhar, foi na obra. O marido dela é empreiteiro? Não foi. Mas eu vou falar com ela. Não pode, nosso intercessor, né, gente? Fala para ela que fez falta. É. Aqui. Ai, gente, abre essas câmeras, meninas. Vamos conversar um pouquinho, pelo menos 5 minutos. A gente fica só escutando a cá, ninguém dá nenhum oizinho. É, gente, socorro. Fala aí qual parte que vocês mais se identificaram ou que, né, foi uma resposta diferente para hoje.
eu fico Eu aprendendo. acho que essa questão da fé é muito, né, que você falou como no final aí que a mulher falava assim, se você não acredita, fica ali fora, deixa eu orar aqui, que, né, quem levanta o defunto é a fé. E isso eu acho que é muito, como é que se diz? É difícil, porque eu acho que às vezes a gente tipo assim, a gente acredita, certo? Mas assim, quando não acontece, a gente se frustra. E aí continuar acreditando sempre e não conseguir, conseguir definir essa frustração e entender o que é plano de Deus e o que é nossos planos, é muito difícil fazer, é muito desafiador fazer isso. De uma forma onde a gente não perca a fé. E aí acho que muita gente às vezes acaba preferindo acreditar que não vai conseguir porque é mais fácil, né? É mais fácil você não acreditar e se acontecer você fica feliz. Se não acontecer você também não acreditou. A gente fica acostumando a se conformar, né? Aconteceu. Vou me conformar com o que aconteceu, né? Porque justamente para não se frustrar. A gente hoje tem dificuldade em se frustrar, né? Tem esse. Então é melhor eu não falar nada do que eu me frustrar acreditando e depois ver, não era bem assim, né? E é verdade, a gente precisa fortalecer a nossa fé. E a nossa fé, gente, ela é igual um músculo, tá? É igual a academia. Se a gente não malhar a nossa fé, ela vai atrofiar, ela vai ficar molenga. Então a gente tem que fortalecer nossa fé. Através de quê? Relacionamento, através de oração, através da leitura da palavra. A gente lê isso aqui e não entender como uma história da carochinha, mas isso aconteceu. Felipe foi teletransportado, né? Os milagres aconteceram. A gente precisa crer. E a partir daí a gente vai começar a ver mais e mais coisas. É verdade. A Danila fala, Dani, tudo bem não abrir, tá? Eu entendo. Falando sobre fé, 1 hora atrás recebi a notícia que minha amiga está grávida. Os médicos deram 1% de chance para ela, mas ela teve fé e orou muito. E aí está um milagre. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Olha, é Deus, né? Deus continua fazendo milagres. Podemos orar por ela, está com 8 semanas, amém. Eu creio que o Senhor já tem um plano direcionado para esse bebê, né? Em nome de Jesus. E a gente vai contar em muito da vida deles ainda. Mas alguém quer falar algo? Amém. Letícia quer falar algo? Não. Camila quer falar algo? Não? Tem certeza? Camila tá chegando, ela tá aquecendo os motores. Semana que vem ela fala, você vai ver. Amém. Carol, quer falar algo? Só que você tá muito bonita. Ai, gente, Muito, essa minha muito amiga, ela é bela. linda. Muito obrigada. Nas pérolas, hoje eu tô nas pérolas. Mas então é isso, né, sobre o encontro de hoje. Quero orar por vocês, em nome de Jesus. Camila, estou honrada em receber você aqui. Que bom que você veio, né? Espero que você possa estar dentro do possível, né, aí com a gente nas próximas reuniões. E não vou deixar o seu ministério de lado. Então, se você sentir no coração, preparou para a gente uma música semana que vem para abrir nosso encontro, vai ser uma delícia te ouvir. Incrível, essa semana eu estudei um pouco sobre exatamente a questão de negociar, né, a fé. O homem precisa comprar, né? Então, realmente, a fé não tem preço. Né? A gente não pode o chamado irrevogável, negociável. Né? Então foi só Deus que conseguiu mesmo.
Obrigada, realmente está linda. E uma vez que ele fica dentro, né? Porque o coração alegra por meio do rosto. Fiquei feliz. Aqui, Tá? hoje à noite você vai usar o. Olha que lindeza, gente. Esse grupo é demais. Eu estou fazendo minha unha. Eu produzi a hora que eu consegui. Pra você ter uma ideia. Ah, E porque eu tô ela tá do lado, eu casou. É assim mesmo, minha E filha. as outras meninas, vocês podem fechar o na microfone. segunda-feira, ela é só a dama, né? Vai, Aqui, 11 horas. sim. Mãe, minha filha, mãe é assim. É o tempo que tem. Né? Mas foi ótimo. Viu prazer, menina? Deus abençoe você. Amém. Quero orar por vocês. Senhor, meu Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Muito obrigado porque o Senhor tem nos mostrado na Tua palavra. Senhor, o Teu dom vale mais do que todo o ouro, do que toda a prata. Senhor, não existe um ministério melhor ou maior, mas o que existe é o poder do Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que nós sejamos cheias do Senhor. Por onde a gente passar, que a gente possa levar a Tua palavra, as pessoas possam ser edificadas através do nosso sorriso, da nossa conduta e principalmente porque é o que tem eficácia, a Tua palavra, Senhor. Coloca sempre na nossa boca, Senhor, um versículo, sempre um contexto do Senhor, que a gente possa ministrar quem o Senhor é. Que a cada dia Jesus cresça e cresça no nosso meio e que muitas outras pessoas possam ser aí impactadas por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque a sua vontade é que nenhum se perca. Senhor, eu oro pela vida das minhas irmãs que estão aqui. Senhor, estenda essa oração sobre as famílias, Senhor, delas. Em nome de Jesus, sobre os casamentos, sobre os filhos, Deus. Em nome de Jesus, sobre cada demanda do dia a dia, o Senhor conhece. Senhor, nós que temos dia após dia enfrentado desafios contra a nossa mente, quando vem pensamento, Senhor, das trevas realmente, que tentam nos afastar da nossa fé, que tentam nos afastar daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que nós sejamos blindadas contra isso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E que a gente saiba que o Senhor tem nos guardado com o capacete, Senhor, o capacete da salvação. Blinda a nossa mente, Senhor, que nossa mente seja levada cativa ao Senhor, Deus. Nós possamos estar cada dia mais e mais conectados ao Senhor. Nos protege, nos livra, nos guarda, Senhor, contra toda retaliação do mal. E que esse grupo possa, sim, ser edificante, Senhor, na vida, não apenas de estar aqui, de quem está aqui, mas de quem nos rodeia. Senhor, por um motivo ou por outro, as outras meninas não puderam comparecer hoje, Senhor, mas que o Senhor, de igual forma, alcance a vida delas também. Em nome de Jesus, guarda elas de todo mal, Senhor. Abençoa elas, guarda de tropeçar, Senhor. E que no momento oportuno o Senhor possa trazer cada uma para também aprender e compartilhar da Tua palavra. Levanta, sim, Senhor, pessoas para também estar ministrando aqui, Senhor. Em tudo nós colocamos o direcionamento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, amém? Meninas, semana que vem a gente vai receber aqui o Tiago. O Tiago, ele é formado em História e ele tem ali uma especialização, vamos dizer assim, na história dos hebreus. E ele vai trazer para a gente uma aula sobre o Yom Kippur. O Yom Kippur é uma festa judaica e significa o dia do perdão, tá? Então, ele vai trazer para a gente qual que é esse contexto, como que se faz esse dia do perdão, né? É um dia onde que tira para a oração, para o jejum, totalmente voltado para o Senhor, mas começa 10 dias antes. Então, as pessoas se preparam, né, para o dia do perdão, tá? Nesse ano, o Yom Kippur vai acontecer no dia 4 de outubro. Então, ele vai vir na semana que vem, justamente para já falar como que é, para a gente tirar as dúvidas. E quem quiser fazer esse dia de consagração no dia 4 de outubro vai ter essa oportunidade, tá? Dentro do possível, eu gostaria de pedir vocês que chegassem no horário, né? Eu sei que lá na Austrália já fica muito tarde para as meninas, então
Quem puder chegar no horário, a gente começa pontual, sem muita firula, né? Porque o Thiago tem muito a dizer e a gente tem muito a aprender, tá? Mais uma coisa. Se você sentir no coração de convidar alguém, tá? Esse grupo não é um grupo fechado, não é um grupo recluso, mas se você falar assim, fulano tem interesse de assistir esse dia, ok, tá? Você pode convidar essa pessoa, a gente envia o link e eu tenho certeza que vai ser muito edificante, tá bom? E tem um livro que eu quero até falar para vocês, As 5 Linguagens do Perdão. É daquele mesmo autor das 5 Linguagens do Amor. Não sei quem já leu as 5 Linguagens do Amor, mas é um livro muito interessante. E aí ele escreveu também sobre as 5 linguagens do perdão, tá? Manifestação de arrependimento, aceitação da responsabilidade, compensação do prejuízo, arrependimento genuíno e o pedido de perdão. Então, ele fala sobre essas 5 linguagens. Fica aí uma dica para vocês, ok? Amo vocês, amo estar aqui. Beijo grande no coração e a gente vai se falando lá Carol, pelo olha vídeo, seu tá? WhatsApp, por favor. Beijo, beijo, beijo. Beijo.